Olá, sejam bem-vindos ao Trips Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo o Coração Corintiano de Lourenço de Aféria. Capítulo 16. Adeus, ó Várzea. Com a cisão no futebol, a cidade de São Paulo tinha não apenas um, mas dois campeonatos simultâneos. O campeonato da Liga Paulista de Futebol tinha como palco o campo do Parque Antártica, de acesso mais difícil, mais distante, porém ocupando uma área ampla, plana e com um aluguel mais em conta para o caixa dos clubes. O campeonato da Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APA, realizava-se no Velódromo, a primeira praça de esportes construída em São Paulo, a mais famosa, a que atraía maior público, pois nela jogavam os clubes de elite, que tinham simpatizantes cativos, gente de dinheiro e de influência política e social. Contudo, como entidade, a Liga Paulista de Futebol ganhava em tradição. Antiga, o futebol paulista dela dependera e nela se apoiara desde que Antônio Casimiro da Costa, o Costinha, e também fundaram o Internacional, a organizara no começo do século para gerir e administrar a prática daquele esporte em São Paulo. O velódromo situava-se na parte mais nobre da cidade. Velódromo não era apelido, como alguns supõem. O velódromo assim se chamava porque era, de fato, um velódromo, ou seja, um lugar destinado a corridas de bicicletas. Na infância do Corinthians Paulista, tantos automóveis que não chegavam a 60 na cidade toda e no geral tinham monogramas dos seus donos pintados nas portas, como as bicicletas eram máquinas importadas. Bicicleta dava status, e ciclista de competição levava jeito de herói. Com seu equipamento completo, macacão, óculos com proteção de celuloide para evitar cisco nos olhos, quando arriscava a pele em cima do selim, deixava muita donzela com faniquito. O ciclismo era o principal esporte da cidade, o mais emocionante, e não ficava barato. Uma bicicleta custava os olhos da cara. As disputas atraíam um bom público, não apenas pelo perigo emocionante que ofereciam, como pelas apostas em dinheiro que lhe permitiam. O velódromo tinha sido construído em 1857 pelo conselheiro Antônio Prado, somente para corridas de bicicleta. Ficava num terreno na Rua da Consolação atual, entre a Rua Olinda e a Rua Martinho Prado. Era uma obra monumental para a época, a primeira praça de esportes, a mais importante, um orgulho. Na época era de bom tom fazer comparações com o que havia de melhor na França, e por isso o velódromo chegou a ser citado como o Parc des Princes do Brasil. E pensando bem, com razão. Quando, 43 anos depois, numa rotisserie chique da rua São Bento, um grupo de rapazes da alta sociedade paulista fundou o Clube Atlético Paulistano, nada mais natural que tivesse escolhido o velódromo para sua sede esportiva, até porque, como eles tinham em mira a prática do futebol, o local, com algumas reformas, se prestaria a calhar para os jogos de bola, assim como vinham se prestando para os moços ciclistas. Tudo era uma questão de conversar. Os moços paulistanos procuraram Dona Veridiana da Silva Prado, que era a proprietária do terreno, e lhe perguntaram se ela fazia o obséquio de arrendar a praça de esportes para eles instalarem no local a sede esportiva do clube. Os rapazes eram gente fina, não faziam arruaça, bem educados, tinham um nome a zelar. E além do mais, pagariam 250 mil réis por mês. Dona Veridiana da Silva Prado aqueceu. Pouca gente, ao passar hoje pela rua Dona Veridiana, perto da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, imagina o quanto o futebol brasileiro deve a essa senhora. Em 1901, a primeira adaptação do velódromo para o futebol estava concluída e consistia num campo de tamanho razoável. Os ingleses do Corinthians Football Club, lembram? O haviam achado pequeno e duro. Inaugurado no dia 19 de outubro com um jogo entre paulistas versus cariocas, ao qual assistiram 3.000 pessoas. Foi então que se ouviu pela primeira vez o grito de guerra formado pelas palavras "Allez, go, ac", que depois as torcidas simplificariam para o "Aleguaguá". Mas nem o poderoso paulistano estava imune às crises. E em 1905 ele balançou nas redes, não, perdão, ele balançou nas bases com a ida de muitos craques para a Associação Atlética das Palmeiras. Já então, o velódromo passara por outra grande reforma, ocupava uma área de mais de 9.000 metros quadrados. O campo de futebol era circundado por uma pista cimentada com elevação nas curvas para corridas de bicicletas, 2 ou 3 quadras de tênis e, nos fundos, junto a uma plantação de pinheiros, um tanque de natação oval com 28 por 20 metros e profundidade que iam de 1 a 2 metros.
Foi no sufoco do paulistano, que estava com o quadro associativo reduzido a nada e uma reserva de caixa que mal passava dos 927 mil réis, que surgiu o Corinthians Paulista. E esse Corinthians de operários, que não tinham bicicleta e viajavam de cara dura para economizar uns vinténs e oferecer ao clube, se preparava agora para enfrentar uma cilada que a Liga Paulista de Futebol lhe tinha armado à surrelfa para tentar impedi-lo de se ombrear com os grandes do futebol. Para disputar o campeonato da Liga Paulista de Futebol, o Sport Clube Corinthians Paulista teria antes de passar pelo cadáver do Minas Gerais e do São Paulo. Era agora ou nunca mais. Os corintianos se prepararam para dizer adeus à várzea. O Corinthians Paulista, que já tinha até obtido vaga na Liga Paulista de Futebol e que lhe fora depois subtraída com o vai e volta do Internacional, devia enfrentar então dois outros nomes também pretendentes a um lugar na Liga. Organizou-se uma espécie de torneio ingresso. Entraria o vencedor da disputa. Parecia uma proposta simples e justa, porém na realidade se tratava de impor um obstáculo, supostamente bem intencionado, ao acesso de um clube de operários na Liga. Não tanto pelo São Paulo, um dos clubes do torneio, que evidentemente nada tinha a ver com o São Paulo Athletic Club e menos ainda com o atual clube do Morumbi. O São Paulo que o Corinthians Paulista teria de enfrentar era um clube médio, que jogava ali pelo Bexiga. Esse não deu problema. O Corinthians faturou com 4-0 no placar e encerrou a disputa. A dificuldade maior era o Minas Gerais. Embora o Minas Gerais, é claro, também fosse um clube de várzea, ele não tinha cheiro de graxa. Era um clube muito bem estruturado, a princípio com mais organização e base que o Corinthians Paulista. Não nascera na rua à luz de lampiões, nem precisara reunir seus primeiros simpatizantes numa confeitaria. Tinha sido fundado em maio de 1910, 4 meses antes que o Corinthians, na casa de Plínio Fonseca, que reuniu 16 associados que se comprometeram a sustentar o clube com recursos próprios. O nome do clube era uma homenagem ao vaso de guerra brasileiro que no dia 3 de maio entrava pela primeira vez na Baía da Guanabara, no Rio. Saturnino Correia assumiu a presidência do Minas Gerais. João Penteado era o diretor esportivo. O capitão do primeiro quadro era o próprio Plínio Fonseca e do segundo quadro, Afonso Gogliano. Chegou a ter uma boa sede, campo de futebol próprio e cerca de 200 associados contribuintes. Era um clube forte, uma pedra dura no caminho do Corinthians Paulista, e os corintianos sabiam disso muito bem. Quando o time do Corinthians Paulista pisou no campo, pequeno e duro, da Rua da Consolação, quando os 11 rapazes com camisas novas apareceram sob o céu do velódromo, onde estreavam e inauguravam um sonho que os adversários torciam para que fosse um pesadelo, as arquibancadas do estádio construídas para acolher 5.000 pessoas balançavam de emoção. A torcida dividia-se em dois grupos, os corintianos e os anticorintianos. Os anticorintianos não torciam tanto pelo Minas Gerais Futebol Clube, torciam sim pela derrota do Corinthians. Aquele atrevido, aquele ousado, aquele bicão com cheiro de povo, jeito de povo, coração de povo. Os primeiros carrapatos do anticorintianismo estavam ali agarrados nas vigas das arquibancadas, aves pardas piando maus agouros para aquela gentinha alvinegra. Soou o apito do árbitro, quando o primeiro chute, que o povo chamava de kick, foi desferido na dama redonda e morena, vestida com o manto do capotão. O alarido da galera subiu aos ares nas asas do vento. Tudo podia acontecer naqueles 90 minutos em chamas e carne viva. Eram 22 leões em campo, se medindo e se respeitando, sabendo que um descuido, um escorregão, um tropeço, uma bobeada, um fraquejo equivalia a degola de anos de anseios e aspirações. Para complicar as coisas, o zagueiro Chaves, que tinha ido ao Clube Atlético Paris e que tinha ido do Clube Atlético Paris para o Minas Gerais, do qual foram um dos fundadores e que costumava dar suas boas furadas quando ficava nervoso e tenso, no jogo com o Corinthians Paulista não errava uma. Estava firme como uma rocha e exibia toda a potência de seus chutes. O Minas Gerais não era nenhuma galinha morta, tinha seus grandes craques, Bruno, Poltronieri no gol, Alex Noyens, o próprio Fonseca, em cuja residência o clube nascera.
Mas o Corinthians Paulista era o aguerrido montado no cavalo branco da raça e estava preparado para fazer destrebuchar o dragão adversário a qualquer momento. Um gol, um único e portentoso gol, rezam as crônicas, fulminou e pôs a pique o Minas Gerais, com seus 11 tripulantes uniformizados de listas vermelhas e brancas. Inexpugnável pela presença magnífica do Casimiro do Amaral que o pintor de paredes Antônio Pereira conquistara para o time ensinando-lhe o ofício das tintas e pincéis, o gol corintiano terminava a partida virgem. 1-0 dava o caso com o Minas Gerais encerrado. Os corintianos saíram de campo cobertos de pó e suor, e o velódromo, pela primeira vez, que abria o caminho para todas as outras vezes, cobriu de aplausos e vivas e doce ternura aqueles meninos que no dia seguinte iam pegar no batente duro na ferrovia. O próximo adversário ia ser o São Paulo Sport Clube. Aparentemente jogo fácil, mas futebol se joga no campo. E muita gente já dizia naquele tempo que o futebol não tem lógica, de modo que o pessoal deixou para beber todas as cervejas a que tinha direito depois do segundo jogo. Mas seu Reichert, da cervejaria Germânia, já havia avisado que se o Corinthians entrasse na Liga Paulista de Futebol, uma parte da cerveja ficaria por conta da empresa. Os caras eram bons de marketing, né? O Corinthians Paulista venceu o segundo jogo por 4-0, um resultado insofismável, um placar que não podia sofrer contestação. Os anticorintianos da véspera repensaram suas teorias, puseram a mão na consciência e concluíram acertadamente que o ingresso do Sport Clube Corinthians Paulista na Liga Paulista de Futebol só podia trazer benefícios para todos. A vida ficava mais alegre, o mundo mais redondo, o povo mais feliz. São Paulo mais com cara de gente. E quem não gostasse do Corinthians que fosse às favas, lamber sabão ou para o diabo que o carregue. O gol espetacular que Joaquim Rodrigues, meia esquerda, marcara na vitória do Corinthians contra o Minas Gerais foi a chama que incendiou o entusiasmo dos milhares de corintianos que acorreram ao velódromo na segunda partida contra o São Paulo Sport Clube. Na vitória de 4-0, Fábio marcou o primeiro gol e o segundo gols. Pérez marcou o terceiro e Campanella encerrou a contagem. O Sport Clube Corinthians Paulista despedia-se da várzea. Como um garoto esforçado que se passara em todas as provas e exames com brilho e louvor, iam receber um diploma que concedia ao Sport Clube Corinthians Paulista o direito de integrar a divisão principal da Liga Paulista de Futebol. O time da proeza histórica, Casimiro do Amaral, goleiro e capitão do time, Fúvio Bente e Casemiro Gonzalez, Francisco Police, Alfredo de Assis e Francisco Lepre, César Nunes, Antônio Pérez, Luiz Fábio, Joaquim Rodrigues, Carmo Campanella. Então o Sport Clube Corinthians Paulista encheu o céu de rojões e fez uma festa de arromba. Notas: 1. Casemiro da Costa, Costinha, aprender a jogar futebol na Europa, onde estudara e de volta ao Brasil, dedicou-se a organizar o futebol paulista. Criou a Liga Paulista de Futebol e fundou o Internacional, clube formado praticamente só com jogadores brasileiros, de boas famílias, evidentemente. O trabalho de Costinha em prol do futebol brasileiro coloca-o ao lado no mesmo nível de importância de Charles Miller. 2. O Minas Gerais Futebol Clube foi fundado no bairro do Brás e era um adversário fortíssimo. Apesar de sobrepujado pelo Corinthians Paulista no torneio de 1913, no ano seguinte, quando o Corinthians se sagrou campeão paulista invicto em 1914, o Minas Gerais voltou a disputar uma partida eliminatória com o Vila Buarque Futebol Clube. Venceu e foi também admitido na Liga Paulista de Futebol. No campeonato de 1914, o primeiro quadro do Minas Gerais obteve o terceiro lugar, mas seu segundo quadro alcançou o primeiro lugar e os respectivos jogadores receberam medalhas de ouro e um troféu especial. O Minas Gerais chegou a campeão em 1917. O clube era dirigido por pessoas de posses e gozava de melhor boa vontade e trânsito fácil, quer junto à Liga Paulista, quer junto à Associação Paulista de Esportes Atléticos. Corinthians e Minas Gerais voltaram a defrontar-se numerosas outras vezes. O clube do Brás não sobreviveu, talvez porque lhe faltasse aquilo que sobrava no Corinthians, a decisiva adesão do povo, a preferência popular. A torcida foi, desde o início, o maior patrimônio do clube alvinegro. Quanto ao São Paulo Sport Clube, ou outro adversário incomparavelmente mais frágil que o Corinthians enfrentou no velódromo, não teve fôlego nem pernas para ir muito longe. Desapareceu sem deixar vestígios relevantes. 3. O Corinthians sempre foi um clube alegre e festeiro.
Essa característica está nas suas raízes. Não é por acaso que a torcida uniformizada dos Gaviões da Fiel desce das arquibancadas dos estádios e invade o Sambódromo de São Paulo com sua escola de samba desfilando no carnaval. Jogo grande ou pequeno, em dia útil, domingo ou feriado, o som dos surdos e repeniques marca a presença de quase todas as torcidas uniformizadas do Corinthians. E com um modo de ser peculiar, nem a derrota consegue silenciar essa manifestação de solidariedade para com o time. Numa dessas festas, quando o Corinthians Paulista derrotou o Germânia no campeonato de 1914, gastou-se vultuosa quantia em regozijo pela vitória, o que elevou as despesas no mês de junho daquele ano a R$ 642.000. Para um clube pobre, era uma paulada. Basta que se compare com o dinheiro que o paulistano, sem dúvida atravessando séria crise, tinha em caixa em 1910, apenas R$ 927.400. Ao ser anunciada tal despesa na Assembleia Geral do Corinthians, o zagueiro e associado Casimiro Gonzalez ficou de cabelos arrepiados e exigiu que fossem mostrados todos os recibos comprovantes dos gastos. O tesoureiro Campbell não teve dúvidas, trouxe a papelada tintim por tintim. Festa sim, mas tudo sob o maior controle. Vladimir de Toledo Pisa conta com saudades o sucesso de uma das maiores festas realizadas na década de 30 pelo Corinthians, no Parque São Jorge, que repercutiu na cidade. Permitiu uma arrecadação sensacional e marcou época. A festa junina, na qual foram queimados alguns contos de réis de fogos, caramuru, fornecidos em pagamento de uma dívida que o então presidente Alfredo Schurg tinha a receber. O Parque São Jorge se iluminou de alto a baixo, todo mundo se esbaldou e no final, no único dia, 300 novos sócios entraram para o clube.